Então, eu sinto falta do Motorola Razr V3. E eu não estou falando do modelo com tela flexível, moderno, com Android, que a Motorola lançou recentemente, já está com algumas gerações nos últimos anos. Eu estou falando daquele modelo Roots, do modelo clássico, lançado lá nos anos 2000. Lançado naquela época onde a gente não tinha internet banda larga, onde boa parte da audiência desse canal de vídeos não era sequer nascido, onde muitos dos seus pais sequer eram casados e onde a gente tinha uma vida mais tranquila e feliz. A gente chegava em casa da escola e assistia, sei lá, Power Rangers, ou chegava da faculdade e ia jogar videogames no lugar de... Bom, alguns de nós já entravam na internet. A gente pegou 2004, 2005, a gente utilizava a internet por linha de escada, e se eu conseguir, eu vou colocar neste momento aquele som nostálgico do modem através da linha telefônica. Aliás, um momento da minha vida em que minha mãe brigou muito comigo por conta das chamadas internacionais para conexão com o modem. Ouve o barulho, é bem gostoso esse som de nostalgia dos modems dos anos 2000. E isso porque era um tempo pré-banda larga. As primeiras conexões de banda larga começavam a chegar no mercado brasileiro, mas era bem caro conseguir uma conexão dessas. Então, o Motorola Razr V3, ele era um objeto de consumo da minha geração. Ele era um dos smartphones mais populares, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Ele foi peça de cultura pop lá no mercado norte-americano, porque, bom, primeiro porque a Motorola estava na alta dela, tinha acordos comerciais com a Apple, fazia campanhas publicitárias incríveis na TV norte-americana, tinha parceria com o Black Eyed Peas, o Let's Get It Started, da música que o Black Eyed Peas lançou, foi em parceria com a Motorola. Pena que eu não posso colocar essa música no vídeo por motivos de direitos autorais. Se der, eu vou colocar um trechinho neste exato momento e poucos segundos para não ser punido pelo YouTube. E, de qualquer forma, eu tenho também todas essas referências também vindas da televisão. Várias séries de televisão, como Família Soprano, 24 Horas, Lost, tiveram aparições do Motorola Razr V3. Aliás, era comum a gente ver as séries de TV e filmes apresentando os smartphones que seriam depois produtos que chegariam ao mercado. Quem não se lembra do Nokia Banana, muita gente chamava de banana, que o filme Matrix apresentou para todos nós no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, o que o Motorola Razr V3 tinha de tão especial na época? Basicamente, seu design. Muitos entendiam aqui no Brasil que ele não era um celular tão bom assim. Se eu falei smartphone em algum momento, ignora, tá? A gente fala de smartphone todos os dias, mas ele é um celular básico. Então, muitos entendiam que ele não era um bom celular, porque na época, e eu me lembro muito bem disso, ele não tinha uma boa conexão de rede. Ele tendia a cair a conectividade dele em alguns locais, tal e como acontece hoje em alguns locais do Brasil, onde você entra num prédio muito concreto, no shopping também, ele desapareceu o sinal. Mas hoje, com uma compreensão maior do mundo da tecnologia e principalmente da telefonia móvel, eu entendo que o Motorola Razr V3 sofria muito mais da deficiência das redes móveis no Brasil na época do que da sua própria deficiência ou das suas próprias dificuldades de funcionamento. Porque ele não era um celular ruim. Muito pelo contrário, ele era fino no seu design, ele era inovador na sua proposta de ser um telefone flip, se bem que a Motorola já contava com modelos flip desde a década de 90, e o Razr V3 é talvez o ápice dessa evolução dos modelos flip que a própria marca entregava para o mercado uma década antes. Ele contava com uma boa autonomia de bateria, tudo bem, ele não tinha a mesma autonomia de um celular da Nokia, que tinha, sei lá, uma autonomia
de uma semana de uso, e eu não tô brincando, eu tive o Nokia 1100, que é o celular mais vendido de todos os tempos, e, sério, a autonomia dele era para pelo menos uma semana, mas durava os seus bons 3 dias de uso. Aliás, qualquer celular dos anos 90 e 2000 entrega uma autonomia de bateria muito maior do que qualquer smartphone que nós temos no mercado hoje, e pelos motivos óbvios. A gente pouco fazia no celular da época. Hoje a gente faz muito mais coisas no smartphone, e se a gente parar para pensar, é um computador portátil com dimensões diminutas, e tá tudo certo. Enquanto a tecnologia não evoluir para entregar autonomia de bateria maior, vai ser isso mesmo. Então, o pacote do Razer V3 era um pacote muito forte. Sem falar que ele tinha tela colorida com até uma boa visibilidade. As teclas dele tinham um acabamento metálico e eram retroiluminadas, o que facilitava a visualização em ambientes escuros. Eu me lembro que muitas pessoas se faziam visíveis abrindo a tampa do Razer V3 e levantando o celular dentro do cinema para que as pessoas, que os amigos e parentes encontrassem essas pessoas dentro da sala de cinema. Então, é algo absolutamente normal que, nessa era que nós vivemos, onde a nostalgia funciona, e a nostalgia vende, faz sucesso tanto com quem na época não tinha tanta grana assim para ter esses produtos, e agora tem, seja para colecionar, ou seja para, em alguns casos, efetivamente usar esses telefones, é normal que esses dispositivos voltem a fazer sucesso. Talvez não seja tão normal assim, é que o Razer V3 seja um dos celulares mais procurados dos compradores do LX ou do Mercado Livre, por exemplo. Se bem que o fenômeno também acontece lá fora. Em diferentes mercados globais, o Razer V3 é um dos telefones mais procurados. E eu entendo perfeitamente que isso é algo absolutamente normal. Nós estamos falando de um dos melhores celulares da década de 2000. Nós estamos falando de um dos ícones da telefonia móvel global. Estamos falando de um dos dispositivos que incentivaram a mim e a muitos produtores de conteúdo a, inclusive, começar nesse mundo de tecnologia e mobilidade. Isso porque muitos de nós, antes da chegada da era dos celulares, começamos a lidar com tecnologia mesmo sem saber, na década anterior, com outros dispositivos que eram portáteis, que eram compactos e que estavam relacionados de alguma forma com armazenamento de dados, com comunicação, com conectividade, e a gente nem se dava conta. Isso era algo orgânico. O Razer V3 conquistou o coração de muitas pessoas e ajudou a consolidar a Motorola, que hoje, e pelo amor de Deus, entendam o que eu quero dizer, eu critico hoje a Motorola porque não é a Motorola do passado. É a Motorola by Lenovo. É a Motorola que hoje abraça a obsolescência programada. É a Motorola que hoje entende que os seus smartphones, por melhores que eles sejam, e chega a ser um crime o Motorola Edge 50 Ultra contar apenas com 3 anos de atualizações do Android, e entregar pouca janela de updates do sistema operacional, apenas e tão somente porque a Motorola entende que os seus clientes querem comprar outros smartphones e não ter aquele caro dispositivo atualizado. Eu não concordo com isso, acredito que você também não, e talvez a Motorola no futuro reveja essa ideia. Mas a Motorola do passado ela era muito mais preocupada com a inovação e com a proposta de agradar os clientes e se comunicar com a visão que os clientes gostariam de ter em relação aos seus telefones. Aliás, os usuários do iPhone devem agradecer muito a Motorola, porque a parceria entre a Apple e a Motorola resultou no Motorola Razr, que foi um fracasso comercial e um fracasso conceitual também, porque era uma forma que o Steve Jobs entendeu de estimular também a penetração da marca Apple em outros segmentos de mercado, e aí entendeu que ela mesma tinha que pegar as rédeas para lançar o seu próprio smartphone, porque a experiência do produto não era tão boa assim, e aí veio o iPhone, veio o iTunes, veio tantos outros produtos que favoreceram a Apple para ser a empresa que nós temos hoje. Inclusive, a parceria entre Motorola e Apple também incentivou o lançamento do iPod. Dito tudo isso, vida longa para o Motorola Razr V3, para o clássico, não para essa versão
com tela flexível e caro e com poucas atualizações do Android. Eu sinto falta do Razer V3. Eu sinto falta de como eu me sentia trabalhando com esse celular, de como eu era feliz e orgulhoso em colocar esse celular no bolso e sair pelas ruas de Araçatuba ouvindo música pelo Discman. Sim, eu sei, elevados toques de nostalgia. Sim, eu sei, o Eduardo Moreira olhando para o passado e dizendo que o passado era melhor do que nós estamos vivendo hoje. O que não é verdade. O presente é muito mais dinâmico, o presente é muito mais divertido e o quanto que nós avançamos nos aspectos tecnológicos, eu não substituiria nada do que tenho hoje para ter o Razer V3 de volta. Mas poderia muito bem caçar esse telefone lá no OLX ou no Mercado Livre só para ter ele guardadinho na minha pequena coleção de telefones usados ou de telefones do passado que muitos de nós estamos construindo aos poucos, porque agora nós temos cartão de crédito, emprego e capacidade financeira para comprar esses dispositivos que a gente sempre sonhou em ter no passado e poucos de nós tivemos a chance e o privilégio de utilizar esses dispositivos. Eu até que posso dizer que sou um cara de sorte porque comecei a trabalhar cedo e tive acesso a esses celulares que aos poucos eu vou aqui compartilhando com você quais foram os modelos que eu tive, quais eram as minhas impressões sobre esses telefones que nós que vivemos a época tanto amávamos, mas que faltava grana para investir nesses produtos tão legais.